Mel, é você, filha? Dalva? Dalva? Fica quietinha. Quietinha. Fica quietinha. Novela O Clone, capítulo 151. Segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante a sua inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no YouTube, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, com Lucas, Diogo reencarnado, Ivete e Albieri sem muita coisa rolando. Então, deixa aí o comentário o que vocês estão achando dessa parte final. Comenta também de onde você assiste a novela. Eu quero saber qual a cidade e o estado de onde você assiste a novela, tá bom? Vamos lá? O bandido coloca a arma na cabeça de Maísa e a ameaça e pergunta a ela onde é o cofre. Dalva chega e o bandido aponta a arma para ela também e pergunta onde está o dinheiro e tranca a Dalva no banheiro. Depois manda Maísa abrir o cofre. O telefone toca e é Lidiane, que a chama para ir em Nova York com ela. Depois ela desliga e fala que chamou a Maísa para viajar. A cena volta para Maísa dizendo que não sabe a combinação do cofre, mas tem joias e dinheiro no quarto dela. Enquanto isso, Dalva tenta fugir do banheiro. No quarto, o telefone toca e é Leônidas. Maísa tenta disfarçar e Leônidas fala que está tudo bem. Depois, Ivete fala com Maísa que comprou muitas joias para ela. Maísa diz que precisa desligar e entrega tudo ao bandido. A cena vai para Leônidas e Ivete comentando sobre Maísa estar fria. E Ivete diz que elas vão levar tempo até se acostumar com ela, Ivete. A cena volta para Maísa jurando que não sabe abrir o cofre. O bandido a leva para o escritório. Lá fora, Lucas chega de carro e o bandido não deixa entrar. Lucas tenta atropelar ele, mas o bandido atira no carro de Lucas. Os bandidos escutam o tiro e correm, mas lá fora a polícia já está chegando e só consegue capturar um dos bandidos. Depois, Lucas entra e abraça Maísa e falam que eram 5 homens. Maísa conta tudo o que aconteceu. A cena vai para o depoimento de dependentes falando que depois que usava a primeira dose, eles perdiam o controle da própria vida. Na outra cena, Miro apresenta uma amiga para Xande que diz que também está fazendo veterinária. Na outra cena, todos enfeitam o bar para a Copa do Mundo e Dona Jura fala que Mustafa que eles têm que colaborar também. Abdu olha para ela e fica hipnotizado imaginando ela dançando para ele. Mustafa vai chamar Noêmia para ajudar. Lá ele vê Noêmia falando mensagens de amor e briga com ela. A cena vai para Odete e Carla falando sobre Tavinho e Odete fala que tem meios de informar o Tavinho sobre o filho. Na outra cena, Lobato vê o anúncio do jornal e mostra para Tavinho. Tavinho diz que é outro Otávio e Lobato fala que isso caiu como uma luva para brincar com Lidiane. Na outra cena, Carol fala para Clarice que ela deveria ter contado sobre o Nando pro Roger, mas Clarice fala que ela tem medo do Nando. Imaginem como ele vai ficar. Na outra cena, TT conta que Clarice foi ali e a Alicinha fala que isso é ótimo, porque assim é mais fácil para ela e sai lendo as notícias sobre Leônidas. Ela vai até a mesa pedir os relatórios. A Alicinha sai e Zen pergunta quando o Roger vai falar com ela. Roger diz que vai tomar coragem e pergunta se ele já falou com Said. Zen fala que ainda não, mas vai continuar tentando. Na outra cena, Latifa fala para Mohamed ir rezar na mesquita, mas Mohamed fala que não queria encontrar ninguém lá. Mohamed sai e Latifa fala que Mohamed está assim porque está arrependido. Sidi Ali chega e diz que Abdu vai trazer Zuleika para o jantar. Latifa fica doida, mas Sidi Ali diz para ela se arrumar bem, porque ele vai fazer uma festa.
Na outra cena, Tavinho e Lobato chegam no escritório. Clarice entrega uma carta para Tavinho. A carta o parabeniza pelo nascimento do Tavinho Júnior. Na cena seguinte, Maísa conta que os ladrões estavam drogados. E Lucas conta para Dalva que o cara que foi preso entregou todos os outros e diz que precisa ir fazer o exame. Maísa pede para ele não demorar porque está com medo. Na outra cena, Léo diz que está com medo do exame, mas se despede e sai. Na outra cena, Albieri tenta convencer Martioli que o Léo não é diferente. Pergunta se ele, no ponto de vista religioso, o Léo e o Lucas são parentes. Na outra cena, Edna atende o telefonema e descobre que Albieri mentiu para ela, dizendo que estava com um amigo que não vai ao Rio há mais de um ano. Albieri chega e ela coloca ele contra a parede, e Albieri fala que em casa eles conversam e fogem. Na outra cena, Regininha, Mel e Nando estão esperando os bandidos. Eles estão tensos pelo atraso e nesse momento a polícia chega falando que eles perderam. Na cena seguinte, Jade pergunta a Said se ele já pensou sobre o casamento deles. Said fala que está pensando. A mina vê e manda Rania ir para a sala para atrapalhar. Rania vai e mostra várias fotos do Munir para Said. Ele sai e as duas ficam se ofendendo. Na cena seguinte, Said se encontra com Zen. Zen pergunta se ele já tem uma resposta para ele. Said fala que não. Zen fala se ele não gosta mesmo de Jade, é para deixar ele, Zen, tentar conquistá-la. Said fala que na segunda dá uma resposta para ele porque não quer tomar uma decisão de cabeça cheia. Na outra cena, Latifa está arrumando a casa para a festa e Nazira grita que essa festa é para a segunda esposa de Mohamed. Samir e Amin ouvem e ficam muito tristes. Logo Mohamed chega e pergunta o que está acontecendo. Samira fala que se ele vai se casar por causa dela, por ela não colocar o véu, então ela coloca. Não precisa punir a mãe dela por causa disso. E Amin fica chorando. Na outra cena, Nando, Regininha e Mel estão sendo fichados e o delegado pergunta o que Mel é de Leônia das Ferraz. E ela fala que não é nada. A cena vai para Lucas, Maísa e Dalva indo para a delegacia. Lá o delegado fala que prenderam os que fizeram o assalto e os que armaram também. E fala que pelo menos um deles eles conhecem. E nesse momento o delegado manda trazer e Mel chega. Nesse momento Mel corre para abraçar a Maísa. O delegado fala que os bandidos deram o nome dela, de Fernando e de Regininha como os organizadores. Mel chora e fala que é tudo mentira. A cena vai para Lobato falando que a droga transforma o caráter da pessoa. A cena volta para Mel falando que nunca viu esses caras e Lucas diz que quer retirar a queixa. Na cena seguinte, Clarice se arruma e explica que Roger deu uma desculpa para ter ficado com a Alicinha. O telefone toca e Clarice recebe a notícia que Nando está preso e fica em choque. E Carol pega o telefone para pegar os detalhes. Depois conta para Clarice que foi um assalto na casa do Leônidas. A cena volta para a delegacia e Lucas tenta ligar para Lobato. A cena vai para novamente Carol dando força para Clarice. Na cena seguinte, Roger termina com a Alicinha. A Alicinha fala que está arrasada, que estava apaixonada por ele, mas entende e fala que quer focar no trabalho. Roger fala que ela é uma mulher incrível, então a Alicinha fala que não queria falar mal de Clarice, mas tem medo dela perder o controle e pede para ele tomar cuidado. Depois eles se despedem e Roger sai, e a Alicinha fica super feliz vendo os materiais de Leônidas. Lá fora, Roger liga para Clarice e diz que está com um problema e amanhã explica para ele. Clarice desliga e Lucas aparece. Lucas fala que estava procurando por Carol. O delegado chega e pergunta se ela é a mãe do Fernando, e todos ficam abismados em saber que o Nando estava junto. Maísa fala para Clarice que foi um engano. Nesse momento, a mãe de Regininha chega e fala que não quer nem saber o que ela fez, e conta que ela roubou tudo dela e que agora já chega. Depois, Maísa e Clarice choram juntas. A cena vai para Lucas falando para Carol que quer retirar a queixa para liberarem a Mel. Na cena seguinte, Samira fala para Latifa dizer para Mohamed que se ele não casar, ela usa o véu. Depois as meninas falam que vão ajudá-la a espantar a noiva dele. No outro quarto, Mohamed acha que está sendo castigado por ter sido duro com Samira e que se ele se livrar dessa, ele aceita que ela não use véu.
Nesse momento, Sidi Ali chega e manda Mohamed descer. Depois manda Latifa receber Zuleika com um sorriso. Na festa, Zuleika entrega um presente para Latifa. Latifa agradece e Sidi Ali manda Latifa ir pegar o presente de Zuleika. Lá dentro, Latifa reclama com Zoraide e fala que não tem nenhum presente para ela e não quer dar nenhuma joia dela. Zoraide insiste para ela fazer o que Sidi Ali mandou e ajuda a escolher uma joia. Na sala, Zuleika agradece o presente. Sidi Ali pergunta onde Zuleika foi criada e diz que a ama de leite dela é a mesma ama de leite de Mohamed. Zuleika fica assustado e Abdu manda chamar Nazira. Latifa corre e pede para Nazira dizer para Abdu que a ama de leite de Mohamed foi a libanesa Salua. Nazira fala que elas são muito ingratas e diz que ela vai ter que ajudar ela depois. Na sala, Nazira confirma que Salua é a ama de leite de Mohamed. Latifa fica feliz e Abdu fica triste, então Sidi Ali diz que todos ficaram tristes. Na outra cena, Maísa sai com Mel e Lucas diz que quer retirar a queixa e Carol começa a fazer perguntas para o delegado. Nesse momento, Nando chega e Clarice o abraça perguntando o que ele fez. Depois Regininha chega perguntando pela mãe e o delegado diz que ela já foi. A cena vai para os depoimentos que dizem que o poder superior não era Deus, era droga. E que depois que se recuperou, não quer nem pegar em dinheiro para não arriscar. Na festa, Zuleika está triste, Mohamed e Latifa dançam felizes. Amin vê Aime e pergunta para Abdu se pode trocar de noiva, mas Abdu fala que ele não deve se deixar levar pela beleza. Depois a cena vai para Mohamed falando para Samira que vai dar mais tempo para ela e Nazira diz para Latifa que vai cobrar o favor. A cena vai para Zoraide e Hadija falando que foi a vontade de Allah. Na cena seguinte, Dona Jura fala que vai ter um campeonato de sinuca no bar. Noêmia conta para Odete e para Carla sobre o campeonato de sinuca, mas Odete fala que tem que ir no escritório para cobrar o Tavinho. Na rua, Edivaldo chama ela para jogar sinuca, mas ela diz que precisa ir. Na outra cena, Tavinho abre o telegrama o parabenizando pelo nascimento de Tavinho Júnior e mostra para Cecel. Na recepção, Clarice desabafa com Carol. Nesse momento, Odete chega e manda dizer que a sogra dele está ali. Clarice chega e chama Tavinho. Tavinho está no telefone e manda dizer que não está. A cena vai para a Deusa, que recebe a notícia que o resultado do exame está pronto. E a advogada tenta explicar que se houve realmente clonagem, o DNA dela, da Deusa, não vai constar, mas que ela acha que ela é a única que tem direito de chamar de filho. Léo escuta a conversa e volta para o quarto e fica pensativo. Na outra cena, Lucas e Maísa falam sobre Mel e Lucas diz que ele queria ter coragem para deixá-la presa e fala que se ela fez isso com eles, pode fazer com qualquer um. Maísa grita que não consegue pensar na vida dela, mas Lucas fala que está pensando na vida dele e sai. No quarto, Dalva tenta aconselhar a Mel. Ela diz que está arrependida e liga para Xande. A cena vai para o Basílio mostrando que a menina está chegando para Xande e Dona Jura fala que isso é muito bom. Lá fora, Laurindo e Soninha elogiam o bar e Xande reclama da mãe com Tião. Nesse momento, os campeões de sinuca chegam e Dona Jura os recebem muito bem. Depois, Miro chama Xande para conversar e conta que Mel foi presa. Na mesa, Dora atende o celular de Xande. Na outra linha, Mel fica sem reação e diz que liga depois. Na outra cena, Odete conta para Creuza que Otávio não a atendeu, mas que vai voltar em uns dias. A cena vai para Mustafa tentando impedir Noêmia de ir para o bar, mas ela vai assim mesmo. No bar, todos assistem os jogos de sinuca. Na outra cena, Tavinho pede para localizarem o Lobato e diz que ele está sumido. Então, ele vê o bilhete de Clarice que diz que a sogra dele estava ali. Ele vai na recepção e fala que a sogra mora em Porto Alegre. Depois, liga para Thelminha para saber se ela está ali. Thelminha diz que não e achou muito estranho. Depois, pergunta para Lidiane sobre a avó.
Lidiane liga para Tavinho e Thelminha atende o telefone e diz para Mel que vai para lá. Na outra cena, Edna faz perguntas para Albieri. Ele fica nervoso e fala que tem que ir ao conselho para ver como estão as coisas. Edna fala para Anitta que ele continua negando tudo e que vai ligar para o conselho para saber se ele foi. Edna entra e Anitta fala que não vai aguentar segurar esse segredo, mas Júlio fala para ela esperar mais. Nesse momento, Escobar chega e fala que precisa sair porque o Nando aprontou alguma. A cena volta para Mel triste e Dalva chega com o cartão postal que Leônidas mandou. A cena vai para Leônidas falando como eles estão felizes e aproveitando tudo e que devem ficar mais tempo por lá. Nesse momento, a cena volta para Thelminha chegando e perguntando se a Mel está bem, e Mel pergunta para Thelminha quem é Dora. Thelminha diz que ela faz faculdade de veterinária também e que Xande está saindo com ela. E assim termina o capítulo 151 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.